Agora que você já achou o seu ponto no pêndulo e que também já aprendeu como segurá-lo, nós vamos programar o seu pêndulo, ou seja, ele ainda não sabe que no sentido horário ele significa sim e no sentido anti-horário ele significa não. E é nesse momento, então, que nós vamos ensinar isso para o pêndulo. E, ao mesmo tempo, é esse movimento que nós vamos ensinar para o seu cérebro, que nesse sentido que ele vai realizar os microimpulsos para realizar esse movimento mostrando, indicando que o sentido horário significa sim. Então, para isso, nós vamos precisar colocar novamente o pêndulo com a cordinha dentro da nossa mão. E agora que você já sabe onde está o seu ponto, você vai pegar o pêndulo direto nele. E vai então com a mão, a palma da outra mão embaixo, você agora vai forçar ele. Então perceba que aqui eu estou forçando. E vai dar o comando. Este movimento é um sim. 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 Este movimento é o sim. E vai repetindo essa frase. Este movimento é um sim, este movimento é um sim, este movimento é um sim. E quando você sentir confiança dizendo este movimento é um sim, você para de girar, sem parar o movimento do pêndulo, e começa a pensar sim, 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 sim. E dessa forma você não precisa verbalizar e percebe que ele começa a girar sozinho. Mas quando precisar, você mesmo gira, indicando que isso é um sim. Sentido horário é um sim. Este é um sim. Este é um sim. Este é um sim. Este é um sim. Até você sentir confiança. Quando você sentir confiança, você passa para o mentalmente ou dizendo apenas sim, sim, sim e começa a perceber que o pêndulo começa a se movimentar sozinho conforme você diz sim ou conforme você pensa sim, sem a necessidade do pulso auxiliá-lo. E continue então seguindo o movimento que o nosso vídeo está apresentando agora. Continue fazendo esse movimento de sim, até você sentir confiança, até você perceber que o seu pêndulo, quando ele estiver parado e você comandar sim, ele mexe sozinho. Então, novamente, parei, comandei sim. Este, então, será o momento em que percebeu que ele responde já ao seu sim. Você pode, então, passar para a nossa próxima etapa, que vai ser o aprender o não. Mas eu vou deixar em um vídeo diferente para que você consiga tomar o tempo que lhe for necessário para programar o sim. Então, vou para o próximo vídeo ensinando o não. Então, já ensinamos para o nosso pêndulo e para o nosso cérebro que o sentido horário significa um sim. Vamos ensinar agora, da mesma forma, que o sentido anti-horário significa um não. Então, para isso, nós vamos colocar o nosso pêndulo no nosso ponto zero, no nosso ponto mais forte, mais sensível com o pêndulo, e vamos colocar a mão por debaixo do pêndulo e o pêndulo em cima, e movimentando forçado no anti-horário, indicando isso é um não, 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 isso é um não. E conforme você vai pegando segurança, girando por si só, você começa a parar de movimentar o braço e apenas pensar ou dizer: isso é um não, isso é um não, isso é um não. Começa vagarosamente a parar de movimentar o seu braço e focar em movimentar o pêndulo apenas com o poder mental ou ainda com o comando verbal. Isso é um não, 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 não,
não, não. Agora, quando você já pegou confiança no indicando não, você vai praticando isso até conseguir. Não vá no meu tempo, vá no seu, sem se pressionar, inspirando e expirando profundamente. Se precisar, beba uma água. Não se cobre, porque o se cobrar traz o nervosismo e a tensão que atrapalha o movimento do pêndulo. Então, vá leve, não se pressione, tá bem? Então, nós já aprendemos a girar o não. Vamos agora, com o pêndulo parado, testar até que ele gira sozinho no anti-horário, apenas mentalizando o não. Faça isso. Pare o pêndulo e mentalize o não. Pare o pêndulo, mentalize o não. E faça esse processo até que você perceba que o pêndulo responde todos os nãos que você comanda a ele. E agora, então, nós vamos aprender a dar o comando para o nosso pêndulo, indo e voltando, sim e não, sim e não, sim e não. Mas eu peço que você só vá para essa parte quando você já pegou aqui um controle, né, com o pêndulo, quando você já está afinizado com o pêndulo, para não se pressionar, tá bem? Então, ouça até essa parte do vídeo quantas vezes forem necessárias e quando sentir-se confiante, vem comigo para a continuação dele. Então, agora, você vai, da mesma forma, colocar a correntinha, a cordinha do pêndulo na mão, como se fosse a nossa pincinha, com a mão por debaixo. A minha está por baixo, mas ela não está aparecendo. Você vai comandar sim, sim, sim. Comandando uma pausa, não, não, não. Comandando a pausa, sim, sim, sim. Comandando a pausa, não, não, não. Pausa, sim, sim, sim. Pausa, não, não, não. Pausa, não, não, não. E pausa. Pode descansar agora. Assista então esse vídeo toda vez que for necessário você afinizar-se com o pêndulo. E não se pressione. Perceba que é com o tempo. Você vai se afinizando ao contato com ele. Em alguns momentos a mente fica cansada. Em alguns momentos o nosso braço fica cansado. E uma dica que eu lhe dou é não escore, não apoie o seu cotovelo na mesa. Quanto mais livre ele estiver, mais livre a movimentação do pêndulo vai estar também. Então, dê preferência para ficar com o braço estendido realmente. Acaba pesando, às vezes, um pouquinho, mas você vai perceber que o movimento do pêndulo ele vai com mais fluidez. Então, faça isso. Assista esse vídeo e o do sim quantas vezes forem necessários, lembrando de não se pressionar. A prática é ela quem faz realmente a nossa perfeição. Né? E nem na perfeição a gente tenta chegar, mas é a prática quem vai trazer a maestria, que vai trazer a confiança. Mas para isso, confia que você é capaz de chegar lá. Algumas pessoas perguntam se existe gente que tem mais facilidade ou mais dificuldade com a radiestesia. Se você chegou até aqui, significa que a mesa te atraiu de alguma forma. E se ela te atraiu, essa afinidade entre vocês já existe. Sobre a radiestesia, às vezes nós somos mais sensíveis e às vezes temos um pouquinho mais de dificuldade com essa leveza do plano energético. E a radiestesia, ela vem realmente nos mostrando o plano energético. Então, não existe pessoa incapacitada. Você é capaz, é possível, você vai conseguir. Basta treinar. O que pode acontecer é de, às vezes, ter um pouquinho mais de facilidade. No entanto, você vai conseguir. Não desanime. Inspire e expire quantas vezes forem necessárias. Descanse mente e corpo
e sempre pratique quando estiver relaxado, bem, para justamente não ficar se cobrando, porque o processo de autocobrança, ela atrapalha o nosso processo. Então, assista quantas vezes forem necessárias e relaxe. Faça a prática com prazer, faça por gostar realmente. Não se coloque para baixo, você é capaz. Só falta um pouquinho de prática, tá bem? Então assista quantas vezes precisar sem se pressionar.